Olá, bom dia, pessoal. Hoje é 9 de janeiro de 2019, voltando com o nosso estudo do livro Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira e o espírito do livro é Dr. Bezerra de Menezes. Desejamos feliz ano novo a todos, que nós possamos encontrar todos em paz e com muito projeto de trabalho no bem. Nós temos uma voluntária aqui hoje no nosso trabalho. Aurora. E a Aurora vai nos ajudar a fazer a prece inicial, porque não podemos fazer um trabalho sem uma prece para abrir os trabalhos espíritas, não é verdade, Aurora? Ok, vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado, bendito seja o teu nome. Venha nossa vosso reino. Seja feita a tua vontade, como na terra como no céu. o Pão nosso de cada dia nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todo o mal. Que assim seja. Que o Mestre Jesus possa abençoar a todos nós. Graças Amém. a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Pode continuar ali na sua brincadeira. Ok. Bom dia, Priscila. Bom dia, Dona Edna. Bom dia, Priscila. Bem-vindas. E vamos dar continuidade no nosso trabalho, que suspendemos no mês de dezembro, pelo motivo das férias. Eu estava até transmitindo aqui, entrei meia horinha antes, transmiti o último áudio do trabalho para poder entrar no fio do raciocínio do que tínhamos deixado no mês de dezembro. Então, Dr. Bezerra está fazendo essa introdução explicando qual é o objetivo do livro. Ele vem dizer para nós que traria um assunto muito importante, uma história muito complexa em forma de romance, né? Em forma de, vamos dizer assim, não romance fictício. Por sinal, gente, um amigo nosso que é italiano, né? Esse capítulo, um capítulo do Recordações da Mediunidade, que a Dona Ivone fala desse trabalho, que ele estava traduzindo para mim um trechinho, e ele via a Dona Ivone falar disso, né, de romancear uma história espiritual. E para o italiano dava conflito, porque ele dizia que romancear seria uma coisa fictícia, mentira, inventar uma história, e que não batia muito, né? E foi difícil a gente se explicar até ele entender em que sentido Dr. Bezerra Menezes quis trazer com a ideia de romancear, né? Trazer uma história real com diálogos, aquilo que ocorreu mesmo. Por exemplo, a chegada do espírito socorrista que chega lá na casa que está sofrendo obsessão. Trazer em forma de discussão, de diálogo, de interação, aquilo que é um fato que ele poderia dizer, olha, aconteceu um caso assim, 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 nós procedemos assim, assim, assim. Não, ele traz em forma de romance, como nós conhecemos, né? Para que a gente possa entrar no mundo do ocorrido, do que está ocorrendo. Então, ele está justificando que ele utiliza uma história real para transformar do que ocorreu, né? Transforma nesse perfil de romance para que nós possamos compreender melhor, utilizando o método, inclusive, do próprio Cristo, quando contava casos. Em linguagem, assim, popular, a gente até sabe das coisas que ocorreram, né? E chama causos. Para um bom mineiro aí, sabe o que é isso, né? Contar causos. A Fabrícia, às vezes, ri desse jeito de contar causos e fala assim, a gente tem que escrever um livro de contar causos espíritas. E já tem muitos autores que contou muito causo, né? Os causos
nos ensina bastante. Os causos nos dá assim o exemplo do cotidiano, da vivência da pessoa, nos dá, vamos dizer assim, nossa, isso ocorreu desse jeito, isso parece com a minha vida. Cornélio Pires, né, dona Edna? Pois então, em dezembro eu tava lendo o livro dele. Lendo porque eu tenho em PDF. Então o que é que eu faço? Eu ativei no celular a leitura do texto. Aí eu boto o PDF, ativo a leitura do texto, então eu vou ouvindo os livros, é muito gostoso. Então eu ouvi todo o livro do Cornélio Pires. Ouvi todo. E não só, né? Vai ter livro, por exemplo, de Humberto de Campos. Humberto de Campos também, ele diz que é o repórter do além. E ele conta também casos. E nós estamos preparando com o GE, tá, gente? Uma surpresa para vocês. Alguns audiobooks pro GE, aqui a gente coloca nos estudos gravados, para 2019. Então, nós temos um livro de Humberto de Campos, que é muito interessante. São essas experiências, são causos, tá? E nós temos um outro livro que a nossa voluntária está aqui presente, que é a Priscila, que vai ler também, que é um outro livro também romanceado, muito interessante, que fala de questões complexas de reencarnação de uma para outra, mas por enquanto vai ser surpresa. Então nós vamos ter, vamos dizer, a semana inteira com material, com bastante material de trabalho no bem e muitas pessoas queridas envolvidas a desenvolver conosco as atividades de 2019 do GE Francisco de Assis, tá? Então vamos lá, vamos voltar para o Dramas da Obsessão, vamos entrar de cabeça naquilo que o Dr. Bezerra de Menezes tenta nos explicar. Como sempre, vocês que estão chegando agora, que vão ter o primeiro contato com esses estudos, nós fazemos a leitura e vamos explicando, vamos conversando. Como o estudo é ao vivo, nós temos nossos amigos aqui, num programa que chama Pautalk, né? Eles interagem, eles conversam, dão opinião e vocês vão perceber através dessas registrações um diálogo entre mim e eles que escrevem no texto, tá bom? Vamos lá. Assim sendo, o caso que vos contarei em seguida é perfeitamente verdadeiro e não uma ficção. Corrobora ele a assertiva de que a mediunidade é um dom que não convirá ao seu portador não ignorar que a possui, mas sim estudá-la, aceitá-la, cultivá-la, educá-la em princípios sérios a fim de se eximir a perigos fatais. A personagem aqui figurada com o nome de Leonel possuía dons mediúnicos. Porém, tratando-se de um livre pensador cujo orgulho repudiava qualquer tendência para as questões metafísicas e que o espiritismo preferia ridicularizar ao espiritismo preferia ridicularizar num combate chistoso e desprezível, ignorava-se a si mesmo, desconhecendo voluntariamente que em sua própria natureza humana carregava a possibilidade de se deixar influenciar e dirigir pelos habitantes do mundo invisível, cuja existência absolutamente não admitia. Assim sendo, passemos a sua atormentada história ao lado dos seus perseguidores judeus, no plano invisível. Então, essa é a primeira fase do capítulo, né? Do capítulo 1, que nós já tínhamos falado no estudo anterior. O Dr. Bezerra nos chama para dizer, olha, a mediunidade é de grande responsabilidade. Que você acredite nela ou que você não acredite nela, ela existe. Oi, Cal, beijo, bem-vindo. Que você acredite na mediunidade, que você não acredite nela, ela existe, ela é uma faculdade. Está inerente nas pessoas, não é? O Leonel a tinha bastante. Como ele não tinha nenhuma credência, né? Ele não acreditava, não tinha nenhuma crença no espiritismo, ridicularizava, por sinal, e aí vai existir uns porquês que eu quero entrar nesse porém também, tá?
ele era, vamos dizer, alheio a esse tipo de influência. Todas as coisas que ocorriam, ele poderia admitir que era a sua força de vontade e a força do seu caráter. Óbvio, deixando muito claro aqui que quando um espírito atua conosco no nosso psiquismo, nos influenciando, ele vai se agregar nas nossas tendências. Ele vai atuar, ele vai criar uma simbiose naquilo que nós somos. E o que acontece? Secularmente, nós acreditamos que todas as problemáticas espirituais que ocorriam conosco, era de fora para dentro, não é verdade? Então, era ou um espírito mau, um espírito imundo, ou um demônio, Satanás, que atuava em nós e nós nos colocávamos, como sempre, em ponto, como coitadinhos, né? Porque aquele ser escolhia-nos como vítima e atuava em nós. Então, éramos infelizes, manipulados pelo mal. Que além disso, desse vitimismo, nós somos atuados pelo mal, nós nos liberávamos da responsabilidade caracterial, né? Da responsabilidade nossa. Então, tudo isso está agregado na nossa mudança de comportamento. Relembrando para quem está chegando aqui, tá, pessoal? Vou ter que repetir que quando nós formos falar de obsessão, nós vamos entender duas faces da obsessão. A obsessão, de fato, ela se agrega numa vingança. E essa vingança, normalmente, mas não sempre, tá vinculado com o erro do passado. Mas pode ser um erro do presente. Pode ser uma antipatia, por exemplo, ao bem. Você está executando um trabalho X e existe assédio, existe ataque nesse trabalho para contrabater o que você está fazendo. Então, isso é um assédio. Mas, se caracteriza, adventa obsessão de fato, né? Mas para que aquela pessoa que está no invisível, está combatendo, está investindo em nós, ela vai ter sempre que achar uma falha de conduta, uma falha caracterial em nós, para que aquilo possa se agregar. Então, nós estamos no século do esclarecimento e compreendendo que eu, você, nós, eu, tu, eles, nós, vós, eles, nós somos responsáveis, inclusive, pelas nossas sintonias. Em que sentido? Pode acontecer de termos, assim, influências passageiras? Claro. Allan Kardec até chama de influência oculta, né? Quando nós não temos, assim, claramente patenteada através de uma mediunidade mais ostensiva, e é chamada de influência oculta. Tivemos a oportunidade em outros estudos falar sobre isso, né, dona Ed? Da influência oculta, nós trouxemos o Livro dos Espíritos para falar da influência oculta, muito bem tratada no Livro dos Espíritos, mas quando fizemos o estudo do Recordações da Mediunidade, que mais do que nunca era uma introdução, né, sobre essa temática que nós vamos abordar, essa temática tão séria, esse flagelo que nós sofremos, que é a obsessão, e que aprendendo nós vamos saber identificar em nós, nós vamos saber modificar em nós e também atuar na melhora da nossa própria sociedade, na qual nós somos envolvidos, né? Primeiro a família e depois fora de nós, fora do ambiente do lar, do ambiente doméstico. Mas vamos continuar no nosso próximo áudio, até daqui a pouco. Voltando no nosso segundo áudio do estudo do livro Damas da Obsessão, segunda parte, a dona Edna colocou ali pra gente. Em geral, temos algo que nos liga ao obsessor. Não é alguma coisa que vai dar vazão, né, para isso. Muitas vezes as pessoas se sentem injustiçadas, né? Às vezes elas nem dizem essa expressão, injustiçada, mas se sentem incomodadas da presença do obsessor, e nós fomos criados com aquela ideia de que a gente tem que se livrar deles. Eu tenho que me livrar.
Eu com os anos, eu particularmente, viu, dona Edna, assim, e baseado nas experiências do doutrinário, tenho observado que a técnica do eu quero me livrar não condiz muito com a lei de fraternidade, porque é mesmo ainda ranço das nossas práticas religiosas antigas, que nós queremos nos livrar do problema sem solucionar o problema. Então, nós vamos entrar na reparação, esclarecimento e reparação. Aquilo que eu tenho notado, e é muito mais fácil de nós aceitarmos, é o comando e o controle de Deus sobre tudo, né? Ceder nosso coração à inteligência suprema, entregar nossa vida a Ele, deixa as coisas muito mais fáceis. Então, poxa, eu tô sofrendo obsessão, tô sofrendo um ataque, como a gente queira chamar, porque Deus permitiu, né? Então, poxa, Deus permitiu, eu sou filha de Deus, o Espírito que está atuando junto comigo, ou está me criando um problema, ou está me criando um fastio, também é filho de Deus, sai daquele, vamos dizer assim, do parâmetro de criação à parte, ou seja, os anjos que caíram viraram Satanás, o demônio, e passa a lei de igualdade, que é o irmão. Então ele é meu irmão, e como meu irmão, Deus está deixando que ele faça isso com um objetivo muito preciso, né? Muito enquadrado, que é o bem de todos os envolvidos. Então Deus, como pai, diz aos filhos, olha, vocês têm que resolver essa questão. Vocês têm a liberdade de resolver a questão. Eu que vou ter mais esclarecimento é que eu vou ter que saber criar estratégia de como agir. Porque eu vou ter que conquistar esse irmão para o bem. E aí, quando eu conquisto para o bem, eu me livro da obsessão, no sentido que eu vou me livrar da obsessão, não do irmão. Entende? Então, a obsessão é o ato de atuar no meu psiquismo para me fazer o mal. Não é verdade que seja? Nem toda obsessão também era para fazer o mal. Mas digamos que é para criar um prejuízo de ação na liberdade do indivíduo de agir por si mesmo, né? Então, eu posso me livrar da obsessão, mas eu não me livro do irmão. Porque eu vou ter que ter como objetivo unir-me com o bem para que aquele irmão infeliz que está em um momento de infelicidade, um momento de revolta, um momento de ódio, ou um momento vinculado às más paixões junto comigo, de melhorar-se junto comigo. Aí eu entro em um patamar de compreensão da fraternidade. E aí eu já não quero me livrar do irmão, mas eu quero me livrar da atuação dele no meu psiquismo. Então, eu não posso me livrar dessa atuação com atos exteriores. Não é? Eu não posso querer fazer coisas exteriores que já aprendemos para me livrar da ação dele no meu psiquismo. Mas eu tenho que ter um convite para o bem. Então, me transformando, eu vou agregar esse irmão na melhora dele também. É um ato de misericórdia. Então, é uma visão diferente da que nós trouxemos nos séculos, no tempo. Inclusive, nós vemos no nosso meio espírita, no nosso ambiente espírita, as pessoas ainda com esse tipo de vínculo, né? De se livrar do obsessor. Enfim, nós podemos nos livrar, que o livrar vai entre aspas, da ação, da obsessão, que seria a atuação de outra pessoa no meu psiquismo, na minha ação, minha liberdade de ação, né? Agindo junto comigo, influenciando-me, sim. Mas eu posso mudar, virar a panqueca e fazer com que eu, no meu comportamento no bem, no meu pensamento no bem, na minha mudança de atitude, atuar dando exemplo no nosso próprio irmão que está criando esse empecilho, que está criando esse fastio, né, na nossa vida, na vida exterior, na vida de relação. A dona Edna disse ali pra gente, e no fundo é a lei que se cumpre para nos ajudar. É o mal aparente, né, dona Edna?
é sempre o mal aparente. É óbvio que esse tipo de conceito é um conceito que não foi adquirido de um dia para o outro, né? Eu, quando estou aqui lendo com vocês, é um raciocínio feito há muitos anos, em próprias experiências, em experiências de quem me está ao redor, daquilo que a gente vem saber, das experiências dos livros, dos médios, enfim, né? A Cal colocou ali para nós, é isso, mudar de atitude e pensamento. A Priscila disse ali pra gente, quando se muda de atitude, o pensamento, o próprio obsessor não se interessa mais para ficar, pois escolhemos algo mais elevado. Aí dá duas uma, né, Pri? Você tocou no assunto que eu deixei vago, que é a obsessão agregada na vingança, né? Que é o caso do Leonel, viu, gente? E aquela por sintonia. Porque aquele agregado na vingança é mais trabalhoso, porque na nossa mudança de atitude, nós temos que ajudar o nosso irmão a viver melhor, porque duas coisas a gente não deu para ele. Ou a gente agiu errado e precisa agir no bem para ele, para que ele possa se libertar desse ódio, dessa mágoa e nos perdoar, ou nós fomos prejudicados também por ele um dia e não perdoamos, reencarnamos sem esse perdão. Isso também vincula, porque o mal, o ódio, a mágoa vincula. Então são duas faces muito curiosas. Aí você diz assim, Ju, onde foi que você viu isso? No Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho tem bem escrito isso, que através da falta do perdão que a gente não deu, a gente também abre as portas para um assédio, viu? E tem a sintonia, que seria por simpatia, nós chamamos simpatia, né? Na verdade, bem classificado pelos Espíritos e Allan Kardec no Livro dos Espíritos, são os espíritos que se associam conosco por simpatia. Essa simpatia não é simpatia, poxa, eu acho você legal. Não. É similitude, igualdade de pensamento e de ação, de gosto e inclinação. Então, eu gosto de um certo comportamento, eu me vinculo com pessoas daquele comportamento. Deixando daquele gosto, melhorando a minha sintonia, melhorando meus gostos, eu vou melhorar também. Então, eu me desvinculo desse tipo de assédio por simpatia, tá? São chamados espíritos simpáticos, que podem estar ligado a nós por simpatia, seja para boas coisas e seja também para as más coisas, tá? A dona Edna disse ali pra gente, por isso precisamos conhecer a doutrina para entender. Pois é, isso que eu digo que é a era da instrução, sabe, dona Edna? E a gente repete um pouco aquilo que foi dito no estudo anterior, que não é uma instrução vazia, né? Que a pessoa fica no livro ali e é o sabidão da situação. Não é, não. É a instrução para que possa ir para o meio de campo, para a ação, né? E nós precisamos ter essa instrução para, além de desejar o bem, saber agir no bem, né? É necessário. Nós vimos isso no estudo anterior. Sobre uma questão de Leonel que eu queria entrar, essa rejeição de Leonel com o espiritismo. Vocês veem que o Dr. Bezerra falou? Ele criticava, ele era hostil, ele combatia, ele tinha desprezo, ele não acreditava nos espíritos, ele pintava com essa realidade, né? Não é isso que o Bezerra nos diz? Na verdade, o Leonel é um ex-religioso católico, tá bom? E toda a problemática da história de Leonel vai ser agregado nesse comportamento dele nesse período religioso. Então, vocês imaginam que de encarnação para encarnação, além de nos melhorarmos, graças a Deus, nós trazemos características de personalidades anteriores. Então, certas antipatias por certa coisa muito profunda, por certo fato histórico, enfim, isso muitas vezes está agregado a essa característica, esse ranço de personalidade anterior, que ficou muito caracterizado na nossa personalidade, né? Que nós trazemos. Então, ele queria estar entregue às coisas do mundo e a mais.
era um ex-religioso, tá bom? Então, assim, eu vou concluindo essa parte aqui para começar uma outra, tá? No outro áudio, pessoal, porque nós vamos entrar agora na história de Leonel e os judeus. Vamos lá. Voltando na nossa terceira parte do estudo do livro Dramas da Obsessão. Hoje eu tô em companhia maravilhosa, viu, gente? Minhas amigas aqui. É janeiro, o pessoal tá de festa, tá faltando outros tantos amigos. Mas assim, tá bem aconchegante. Então vamos lá. Começando a história. Então é a parte 2 do capítulo 1. Pelo terceiro decênio deste século XX, então era 1930, não é? 1930, mais ou menos. Vocês lembram que a Dona Ivone ficou lá, naquela cidadezinha no interior de Minas, que é onde tudo ocorre, a história desse livro, num grupinho pequenininho, mas que era muito bem assistido espiritualmente. 1930. Pelo terceiro decênio deste século XX, Lavras, na cidade de Lavras, eu atendia ao honroso mistério de conselheiro e médico espiritual em certo posto de assistência aos necessitados, para receituário e beneficências físicas, morais e espirituais, anexo a um grêmio de aprendizes espíritas, dedicadíssimos aos deveres abraçados perante o Evangelho, os quais se devotavam aos serviços de socorro ao próximo, inspirados num sentimento de fraternidade verdadeiramente encantador, e cuja singeleza de caráter, atingindo as raias da humildade cristã, para eles atraía as simpatias do além, esclarecido e virtuoso. É até emocionante ler um trecho desse falado pelo próprio Espírito. Porque pela Dona Ivone a gente conheceu, né, que ela falou. Mas falado pelo próprio Espírito é muito mais emocionante. Porque a singeleza, o cristianismo primitivo, irmãos que cresciam em estudos espíritas, porque a Dona Ivone era muito atenta ao estudo espírita, viu, gente? Muito. A Dona Ivone se mantinha em silêncio, pouco conhecida, mas era muito estudiosa, muito bem assistida. E eu vi uma coisa, notei um trecho final, que eu faço questão de expor aqui com vocês, de trocar essa ideia com vocês, por uma coisa. Ele fala do grêmio dessas pessoas dedicadíssimas aos deveres perante o Evangelho, tá? E ele estava ali trabalhando como médico, como orientador espírita, como receituário, porque ele é um espírito espírita, tá? Dr. Bezerra, quando desencarna espírita. Dr. Bezerra não desencarnou oriental, ou desencarnou em um outro pensamento filosófico religioso. Tanto é assim que quando ele se refere como espírito espírita, né? Fala aos espíritos espíritas, estamos aqui com os espíritos espíritas. Não é para criar um clã, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ele era muito mais fiel por questão de aprendizado, de repetição, né? Eu e Priscila, ontem nós estávamos falando isso na reunião. Por repetição, ele já tinha um entendimento espírita. Porque, pasmem, nem todos os espíritos são espíritas. Então, os espíritos que desencarnam pessoas muito nobres, pelo amor de Deus, em outras religiões, em pensamentos orientais, ou outros pensamentos de viés cristão, tá? Vão ter essa linha de pensamento.
porque tem muito mais afinidade ali, tá? Mesmo sendo espíritos bons, mesmo tendo boas intenções. Então, se está cravado no íntimo do espírito muitas experiências orientais, é óbvio que ele vai ter uma linguagem muito oriental. Ele vai ter, inclusive, métodos, modo de agir, de falar oriental. Mas não é espírita, apesar de ser espírito. Não é interessante isso? E não é que desmerece o nosso carinho, a nossa atenção. Mas, com o conhecimento espírita, nós podemos fazer o quê? Separar joio de trigo. Nós vamos conseguir perceber o modo caracterial do espírito de agir. Nós podemos perceber, por exemplo, um espírito que por muito tempo ligado aos trabalhos, à representação católica, religiosa, ele vai ter um jeito de falar, ele vai ter uma linguagem e muitas vezes vai ter muito preconceito. E reencarna, é interessante que às vezes eu descubro muita gente no falar, né? Tá falando não sei o que, quando eu vejo falar, eu falei, padre. Aí o outro fala, tá, eu digo rabino, porque reconheço o tipo de impostação, né? Porque isso fica caracterizado em nós. Aí os mais estudiosos, mais curiosos, podem fazer uma pergunta muito justa, não é? Tipo assim, poxa, Ju, por que você está dizendo isso? Como é que você sabe disso? Nossa, nós sabemos pelo livro dos espíritos, né? Quando eles classificam os espíritos em classes. Vamos ver? Características gerais? Olha que interessante. Eu vou diretamente nos espíritos bons, tá bom? Não vou nem avaliar os espíritos de terceira ordem. Eu vou falar para vocês dos espíritos de segunda ordem e nós vamos falar as características gerais. Porque é interessante, porque espíritos que se apresentam como freiras, eles vão ter um perfil de freira, um perfil que se adequa àquilo ali. Se é um espírito que ele vai ter muito tempo, ele foi matemático, ele vai ter uma linguagem e um jeito de agir matemática. Se é um espírito que ele foi padre, ele vai ser padre. Se ele foi rabino, ele vai apresentar metodologia, jeito de ser de rabino. Mas ele pode ser um espírito de segunda ordem também, não é? Porque ele tem interesse no bem. Vamos lá, olha que coisa interessante. Características gerais no Livro dos Espíritos, veja como os livros da codificação respondem perfeitamente todos. Muitos anseios, muitas coisas atuais, não é verdade? Não tem nada de ultrapassado. Aliás, é extremamente apaixonante e não é nem tão difícil assim. Vamos lá? Olha lá que interessante. Segunda ordem, espíritos bons, características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber, né, o conhecimento, às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, aqui vem aquilo que eu queria dizer para vocês. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas de suas manias. Olha que legal! Algumas de suas manias. Ponto. Aí eu adoro quando o Kardec dá um pensamento espetacular e depois faz ponto, pontuação, né? Ponto. Aí depois diz assim, de outro modo, vírgula, seriam espíritos perfeitos. Olha que lindinho. Não é verdade? Vocês viram? Então, o Dr. Bezerra era um espírito espírita e que
com certeza deve ter suas manias de médico. Não é interessante? O espírito fulano que foi padre vai ter mania de padre. E assim sucessivamente, sem desmerecê-los. Porque os espíritos que entendem isso não se melindram, não se ofendem. Aliás, se divertem com esse tipo de colocação. Ciao Giovanni, buongiorno, benvenuto. Se divertem com esse tipo de situação. Então, Dr. Bezerra elogia aquele grupo de antigamente. É muito lindo, né? E fala da virtuosidade. Lembram que no áudio anterior nós falávamos de simpatia e que os espíritos simpáticos também se associam conosco para o bem, não somente para o mal. Não é verdade? Então, por simpatia, ou seja, porque às vezes é assim, ó, gente. Muitas vezes a gente acha que os espíritos vão adivinhar quem somos. Só quem pode saber nós a 100% quem é? Quem é que pode saber nós a 100%, que tem a presciência de 100% para saber o que nós podemos fazer? Deus. Pronto. Deus. Só Deus pode, ok? Então, se eu chego, eu Juliana, estudante espírita, pretendente a trabalhadora, médium, e digo que quero trabalhar, os espíritos fulano, beltrano, ciclano, tem como adivinhar que eu vou ser fiel à minha palavra? Tem como adivinhar que eu vou cumprir o meu comprometido, a minha promessa, o meu projeto? Não, eles não têm. Não é possível, tá? Porque vai entrar muitas circunstâncias do livre-arbítrio, tá bom? Então, como é que eu vou conquistar isso? Com a prática do que eu estou prometendo, a minha ação, na verdade, na minha constância. Então, eu começo a trabalhar, eu começo a ter constância, eu começo a cumprir, eu começo a fazer. O tempo vai passando, os anos vão passando e nesses anos eu adquiro respeitabilidade, adquiro amigos, que é o currículo espiritual do indivíduo. Se conhece a árvore pelo fruto da árvore. Mas a árvore, ela não começa por árvore. Você já viu alguma árvore começar por árvore? A árvore começa por semente. Então, esse grupo, com o tempo, adquiriu através desse comportamento descrito pelo Dr. Bezerra, Dr. Bezerra, me perdoe, viu? Descrito por Dr. Bezerra, conseguiu adquirir as companhias espirituais do além esclarecido e virtuoso. Por que é que ele coloca esclarecido e virtuoso? Porque o conhecimento, o esclarecimento, a cultura não dá virtude a ninguém. Não é? A intelectualidade sem a moral é uma evolução? Sim, é. Mas não dá virtude. E isso vai ser uma conquista. A dona Edna disse, conquistando a verdadeira sintonia. Exatamente. E dona Edna, ele usa bem essa expressão, né? Ele fala assim, atingindo as raias da humildade cristã, e eu estava tentando falar isso ontem sobre quem será humilhado será exaltado, né? Quando nós nos colocamos humildes de tudo, e nós nos rebaixamos para Deus, nós aumentamos a nossa energia espiritual. Através de aumentar essa energia espiritual, nós conquistamos amigos, conquistamos sintonias. Porque entendam, o que é presunçoso e acha que ele está completo, que ele sabe tudo, ele acha que ele pode fazer tudo, então ele não precisa de ajuda. Não é verdade? Eu sei tudo, eu faço tudo, então ele não precisa de ajuda. Tem uma lógica nisso. Então tá bom. Se você é autossuficiente, que bem venha. Tudo bem, a gente deixa.
A palavra humildade, de colocar-se humilde cristianamente, é o que é que acontece? Atrair as simpatias. Aí o além faz, ok, com esse grupo dá para trabalhar. Então eram espíritos que eram virtuosos e eram esclarecidos. Tinha moralidade e tinha intelectualidade. Então era um trabalho bem desenvolvido. Porque Allan Kardec fala que os grupos têm que ser bem assistidos. Grupos, desculpem, grupos podem ser assistidos por espíritos mais, vamos dizer, mais inferiorizados? Podem, porque não é a conquista, a gente não começa assim. Aí tem um espírito mais legal, é trabalhador, mas ele não tem conhecimento. Aí ele quer ajudar, mas ele quer ajudar, ele tem até boa vontade, mas ele tem raiva daquela pessoa encarnada que tá ali. E ao mesmo tempo que ele tá ajudando o grupo aqui, ele tá obsediando acolá. Isso acontece muito. Isso é mais comum do que a gente imagina. O que é que vai dar respaldo moral ao grupo, ao médium ou ao indivíduo? A conquista do trabalho do bem. Esse serviço desse amigo mais simples serve, claro. São pessoas que sabem servir no bem, mas que precisam também ter uma melhora íntima, não é verdade? Através da prática da constância, nós podemos ter os irmãos mais simples ao serviço, claro, mas também podemos ter os irmãos mais esclarecidos e mais virtuosos. Então, o que vai dar o valor vai ser a assistência espiritual que o indivíduo ou o médium tem, tá bom? Um beijo para vocês nesse áudio aqui, porque eu vou falar no outro. Daqui a pouco a gente volta. Eccomi qua, voltando na quarta parte do estudo Dramas da Obsessão, dando continuidade ao estudo aqui, a fala de Dr. Bezerra. Vamos lá. Os serviços, em geral, verificados nesse núcleo, programados pelo venerando espírito Bittencourt Sampaio. O espírito Bittencourt Sampaio era um espírito espírita também, tá? Não é para elogiar demais esse grupo aqui não, que a gente tem que admirar, mas Dr. Bezerra Menezes é um espírito espírita, Bittencourt Sampaio um espírito espírita, o Charles em si por si também era um espírito espírita, já dá 2 encarnações. Ai, meu Deus, mas era Bittencourt Sampaio, né? Que Dona Ivone contou alguns casos dele no Recordações da Mediunidade. Eu vou contar um caso aqui para vocês. Vocês lembram quando o Roberto de Canalejas ficava na adolescência da Dona Ivone, levando Dona Ivone, tirava Dona Ivone do corpo e levava a Dona Ivone para passear no cemitério com 15, 16 anos? Vocês lembram desse episódio? Isso é fofoca espírita, viu, gente? Vocês lembram que o pobre do Roberto de Canalejas teve que tomar um pito como espírito? Por exemplo, Roberto Canalejas não era um espírito espírita anteriormente. Ele tomou foi um pito. Quem deu o pito em Roberto de Canalejas foi Bittencourt Sampaio, através de um outro médium no Rio de Janeiro. Foi chamado na reunião mediúnica na época, tá? E ainda usam essa expressão, ó. Foi admoestado. E foi Bittencourt Sampaio, foi. Bittencourt Sampaio que deu o pito em Roberto de Canalejas, dizendo para ele que ele não podia agir daquele jeito, que ia criar um problema nela, né? Imagina, naquela idade que existe eu não vou entrar nesses detalhes. Isso vai ser bônus track. Um dia que vocês tiverem esse interesse, a gente pode falar dessa questão da adolescência. Bom dia, Elsa. Então, foi Bittencourt Sampaio. Só para vocês terem noção que Bittencourt Sampaio está presente na vida de Dona Ivone desde sempre, tá? Dr. Bezerra está presente na vida desde sempre de Dona Ivone. Então, assim, né? Conhecendo árvore por fruto,
Vejam só, vamos lá. Os serviços em geral, verificados nesse núcleo, programados pelo venerando espírito Bittencourt Sampaio, através de um médium explícito e positivo, eram diários e muito eficientes, o que, sobremodo, nos satisfazia por nos permitir ensejos variados na difusão e prática dos serviços do Consolador. Era meu assistente por esse tempo, uma entidade em aprendizado. Gente, notem bem, viu? O que eu tô lendo aqui. Era meu assistente por esse tempo, uma entidade em aprendizado. Atualmente encarnada, reencarnada. No período do livro, em 1960, ele estava reencarnado, viu? O gatão lá. Atualmente reencarnada, generosa e dedicada, que adotara o prenome de Roberto, conquanto essa não fosse realmente a sua identidade, além de outros que não precisaremos nomear. Então vamos lá, viu, gente? Quem era o médium explícito e positivo que Bittencourt Sampaio administrava? Era o mentor da casa, né? Os serviços gerais era administrado por Bittencourt Sampaio através desse médium explícito e positivo. Quem é? E muito eficiente o trabalho, né? O médium explícito era Ivone. O médium era Ivone, né? Era ela mesmo, que é um médium explícito e positivo, é bem ela. E, junto com o Dr. Bezerra, trabalhava como assistente uma entidade em aprendizado. Vocês lembram que a gente estava falando na estante? Olha quem é que ia atuar nessa história. O Roberto, vocês acabei de falar dele, né? Pois então, o Bittencourt Sampaio deu um pito no Roberto, isso é fofoca biográfica da Dona Ivone, né? No período que ela tinha, acho que 14, 15, 16 anos, tá bom? Aí ele se afastou da Dona Ivone, totalmente do psiquismo da Dona Ivone. Ele estava por perto, mas nunca mais se fez ver. Quando a Dona Ivone já estava grande, adulta, que o desenvolvimento cerebral dela já estava completado, ele reaproximou-se, foi em Lavras, nesse período de Lavras. Quando ele se reaproxima, ela até conta que foi um período que ela trabalhou muito com ele, tá? Nesse período aqui, que até ele trabalhou como médico, ele também fazia receitas de homeopatia, através dela naquele tempo podia, né? Tinha aquela coisa toda. Então, ele teve nesse período agora ativo na vida dela. Mas Roberto de Canalejas, que é o amor da Dona Ivone, né? O Roberto, em espírito, estava trabalhando como assistente de Dr. Bezerra. E é ele que vai também ter um peso de atuação muito grande perante os obsessores da família de Leonel, tá? É muito legal essa história. Vamos lá. Certa noite, após o receituário, deteve-se o médium, responsável pelo gabinete em que se processava o melindroso mandato, na súplica ardorosa, para a visitação espiritual a um ambiente doméstico, atacado de singulares manifestações de provação, intensas e dolorosas. Uma carta chegara do sul do país nas mãos do médium, enviada pela caridosa gentileza de um familiar do mesmo instrumento, solicitando seus préstimos de intermediário entre os poderes invisíveis e a terra para o alívio de criaturas que se debatiam contra torrentes de desesperações, positivamente irremediáveis por outra forma. Leu-a a médium para mim,
por entre as irradiações da prece caritativa. E eu, captando o assunto através de suas vibrações, decalquei em minha mente desde então, arquivando-a no molde a me permitir hoje reerguê-la dos escombros mentais, a fim de transcrevê-la nesse momento. Particularizava-se a missiva pela exposição seguinte. Olha que coisa maravilhosa. Existem pontos aqui muito interessantes. Ora, Dr. Bezerra era um espírita. Como espírita, nós sabemos que o médium é um mero instrumento. E eu agora eu notei isso, nesse exato momento. Como o Dr. Bezerra demonstrou isso na prática, trazendo pra gente. Não colocando o nome da personalidade de Ivone. Mesmo que nós sabemos, por exemplo, se alguém pegasse esse livro para ler, sem saber aquilo que eu sei por causa dos estudos biográficos, não consegue fazer a conexão, não é verdade? Vocês sabem porque eu sei, eu estou contando. Mas ele não evidencia a personalidade do médium. O médium fica em segundo lugar. O médium fica nos bastidores. O que importa é a mensagem. E ele não exalta a personalidade do médium. Olha que interessante. Fala o instrumento, usa uma expressão doutrinária. Que isso é a expressão do excelentíssimo codificador. O médium é um instrumento. E ele traz esse tipo de expressão. Então, o parente do médium, vocês lembram que Dona Ivone se comunicava com as pessoas através das cartas? Ela mandava carta para todo mundo. Todo mundo mandava carta para ela e ela respondia. Então, ela, no receber a carta, ela recebeu a carta de um parente dela. Ela tinha muito parente que sabia o trabalho que ela fazia, né? Então, esse parente dela, de Dona Ivone, no sul do Brasil, tá? Se interessou pelo caso, viu que era muito pesada essa situação e pediu ajuda para a parente, né? Para ela, para Dona Ivone, que sabia que ela trabalhava como médium. Dona Ivone, em prece, ficou no gabinete mediúnico sozinha depois dos trabalhos, tá? Depois dos trabalhos de receituário, tá? Foi mediúnico, não. Depois dos trabalhos receituários, que também é mediúnico. E aí, tá, deixa eu fazer uma distinção, porque pode ouvir, né? Pode não entender. Eu falei, não era mediúnico no intento de não estava na reunião de desobsessão. E depois ficou sozinha, tá? Ela estava numa reunião mediúnica no sentido que ela trabalhava com receituário, que recebia as cartas, as receitas de remédios homeopáticos de Dr. Bezerra e também de Roberto de Canalejos, tá? Então é mediúnico também. Então eu fiz a diferença para distinguir das reuniões de desobsessão, tá bom? Gente, para ficar claro. E aí ela faz essa prece profunda, muito comovida, porque ela se adolorava, né? Se comovia, entrava em compaixão dos problemas das pessoas e pede por elas. E leu a carta. Dr. Bezerra fez um aceno muito interessante ao fato que, em comunhão com a Dona Ivone por vibrações magnéticas, né? O pensamento dele ligado ao dela, ele copiou a carta na mente dele. Olha que fenômeno curioso. Ele copiou a carta na cabeça. Cabeça, modo de dizer, né? Na mente. Não é cabeça não, viu, gente? É mente, pelo amor de Deus. Na mente. E ficou com registro, como se ele tivesse feito uma fotografia, né? Kardec chama fotografia do pensamento, na Gênesis. Fotografou a imagem, transcreveu, tinha aquela carta com ele. Quando ele vem relembrar, em 1963, que é o período desse livro, se não me engano, eu vou conferir. Vamos ver a data do livro, viu? Porque eu gosto de dizer as coisas certas. 63 mesmo. Ele pega
e traz de novo para a médium, que é sempre ela, tá? E traz, vamos dizer assim, quando a gente usa a expressão, traz a gala, né? Traz a gala na memória dela aquilo que ele também registrou. Aí ele vai trazer para nós, ipsilitris, toda a carta. Ele chama, particularizava-se a missiva pela exposição seguinte. E aí, essa carta nós vamos nos aprofundar a semana que vem, porque o nosso estudo acabou. Semana que vem nós nos encontraremos aqui no mesmo horário e vamos compreender o que se tratava nesse estudo, nessa carta, né? Acabou, porque o tempo é aquilo que é, né? Senão vocês ficam assim, sem aguentar me ouvir. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer em prece aos espíritos amigos pela assistência e que nós possamos ser merecedores dessa assistência. Mas acima de tudo e antes de tudo, agradecer a Deus. Agradecer a Deus, nosso Pai de amor, a ocasião de poder, Senhor, aprendermos juntos, de podermos nos esclarecer e crescermos em conjunto, dando a mão ao outro, cada um sentindo o cheiro da fraternidade, a bênção da amizade que vem construída entre nós encarnados e os espíritos que se agregarão a esse trabalho e que darão a graça de nos ajudar. O nosso agradecimento, ó Deus misericordioso. Que todos os nossos irmãos do além, do aquém e do presente encarnado possam sentir essas vibrações de carinho, de amor e de solidariedade. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.